A Revolução Industrial foi um período de grandes transformações sociais, econômicas e tecnológicas que aconteceu na Inglaterra no final do século XVIII. E você, já ouviu falar sobre o trabalho na Revolução Industrial? E com quem estamos hoje, Guilherme? Késia, Maria Clara, Tawane e Yasmin. Que comece agora o Revolução em Pauta! Então, bem-vindas, meninas! E o que temos para hoje aqui? Como a Revolução Industrial afetou a jornada de trabalho? Houve uma mudança muito drástica, porque eles trabalhavam de 12 a 16 horas, podendo chegar até 18 horas, e as condições eram insalubres. E também, além disso, além dos homens, as mulheres e as crianças trabalhavam, eram exploradas. Então, eles não tinham direito, eles estavam suscetíveis às condições horríveis, que poderiam pegar doenças, e também o salário que era mais baixo ainda mais para as mulheres e essas crianças. E uma pergunta bem interessante que eu queria saber é quais foram as principais mudanças nas condições de trabalho durante a Revolução Industrial? Existiram várias mudanças, como a relação entre os trabalhos e as produções. A manufatura, ela deu lugar à maquinofatura. As empresas, elas abandonaram as oficinas e aumentaram a sua produtividade. E os trabalhadores, eles também tiveram outras funções. E o que levou à criação das leis trabalhistas? As leis trabalhistas, elas foram como uma resposta justamente ao que Yasmin tinha dito, porque os trabalhadores, eles sabem como estão sendo explorados. Logo, eles tiveram consciência e começaram a exigir direitos que eles sim mereciam. O Estado, ele vai ver que vai ter uma grande repercussão nesses movimentos sociais e logo o Estado vai tentar satisfazer essas demandas populares que estava tendo, dando a eles direitos gradualmente. Embora no início os direitos eles só abrangessem as mulheres e as crianças, com os anos eles começaram a abranger todos os trabalhadores. E isso, as cargas horárias também foram diminuindo. Sim, para todos. No início era só para mulheres e crianças, mas as cargas horárias... porque elas eram o que mais precisavam. E quais eram os setores que mais empregavam durante esse período? Era a têxtil, a produção de tecidos, a metalúrgica, as minas e as indústrias e fábricas. Um dos direitos que as mulheres e as crianças ganharam foram que elas foram proibidas agora de trabalhar nas minas, porque elas eram mais suscetíveis a acidentes. Outra pergunta bem importante é como o surgimento dos sindicatos influenciou o direito dos trabalhadores? O movimento sindicatal ele teve muitos benefícios positivos aos trabalhadores, como a aposentadoria e o seguro-desemprego, entre outros, que vieram depois dessas reformas. Eu queria saber as diferenças no trabalho entre o campo e a cidade durante a Revolução Industrial. Então, nas cidades, o centro da produção eram as fábricas. Era um ambiente muito tenso, com muito barulho e poluição para todo canto. Não era nada fácil. As cidades, o trabalho nas fábricas era um trabalho muito repetitivo. Os trabalhadores operavam máquinas, mas eles não precisavam ser especialistas naquilo, só seguiam o ritmo de tudo que estava acontecendo. Uma coisa assim, bem mecânica, sabe? As cidades estavam super lotadas, as pessoas viviam cortiços, em lugares pequenos e apertados. Cidades sujas, situação precária, muito precária. Em questão do salário, as pessoas não ganhavam muito dinheiro, principalmente mulheres e crianças, mesmo fazendo a mesma coisa que todo mundo fazia. E mesmo assim, muitas pessoas se mudaram do campo para a cidade achando que ia ter uma vida muito melhor. Já no campo, as coisas eram bem diferentes. O trabalho era ao ar livre, mas não deixava de ser pesado. Eles trabalhavam cuidando dos animais e das plantações. Dependendo da estação do ano, o ritmo era mais leve ou mais pesado. Viver no campo era bem mais tranquilo em termos de infraestrutura, mas as condições dependiam muito da colheita. Se a safra não fosse boa, as coisas podiam ficar muito difíceis. Eles também recebiam muito pouco e às vezes recebiam até os frutos da sua safra como pagamento. Obrigada. E como era o trabalho infantil durante esse período e as suas consequências?
É como eu falei, elas eram exploradas e também tem um fato porque elas eram ali requeridas nesses trabalhos. Como era o trabalho infantil durante esse período e qual as suas consequências? É como eu falei, as crianças eram literalmente exploradas. Elas também eram muito requeridas nesses trabalhos porque elas tinham uma pequena e algumas máquinas necessitavam e alguns adultos não conseguiam fazer. E aí eles viviam trabalhando, era essa carga horária enorme, de 12, 16, chegando até 18 horas, então elas não iam ter tempo de estudar. Então elas não tinham acesso à educação, e aí elas não tinham boa saúde, porque ficavam trabalhando horas exaustivos. Perdiam a infância. E além de tudo isso, por ser criança, como as mulheres ganhavam menos, fazendo o mesmo trabalho do que um homem adulto faria. Sim, entendi. Obrigada. Outra pergunta é como os avanços tecnológicos da Revolução Industrial mudaram a relação entre patrões e empregados? Alterou essa relação em diversas formas, com a separação dos trabalhos e a criação de organizações dos trabalhadores. E isso aí vai vir também o cartismo, um movimento muito interessante que o Kel falou, dessas revoltas, vai começar e o Estado que vai começar a ter. E quais foram os impactos da Revolução Industrial na vida cotidiana dos operários? Bem, os impactos eles foram mais negativos do que positivos, pensando no contexto daquela época. Porque vai ter toda aquela questão de mudança do estilo de vida. Devido ao êxodo rural, as pessoas saíram do campo, foram para as cidades, se superlotaram, e vai ser tudo que as meninas falaram, cidades que não tinham estruturas básicas para atender essa grande quantidade de seres humanos. E também eles vão perder a individualidade deles, pois o seu horário e o seu estilo de vida vão estar sujeitas, sua autonomia vão estar sujeitos à vontade das fábricas, o que eles deveriam fazer nas fábricas. Mas uma parte que é interessante se falar é o papel da mulher, que ele vai ter uma nova função. Antes da Revolução Industrial, as mulheres elas eram limitadas aos serviços domésticos e também aos serviços na agricultura, os serviços mais leves da agricultura. Então, quando vem surgir as fábricas, vai como se fosse uma nova porta para as mulheres se desprenderem das suas casas e começarem a trabalhar nas fábricas, terem um novo leque de oportunidades na sua vida. Embora a gente saiba que elas ganhavam menos e ainda havia muita desigualdade na época. Tudo é um mar de fogo. Mas ainda assim foi um grande marco para as mulheres daquela sociedade e contexto. E meninas, uma pergunta bem interessante também é como eram os salários e as funções salariais. Bom, embora as fábricas tenham funcionado o crescimento econômico, elas também trouxeram grandes desafios para os trabalhadores, principalmente nas questões das profissões e nos salários. Os salários eram muito baixos, com os trabalhadores recebendo o mínimo necessário para a sobrevivência. Mulheres e crianças ganhavam ainda menos, realizando os mesmos trabalhos perigosos, como Kézia já falou. Fora o trabalho infantil, onde as crianças eram exploradas e recebiam uma fração do salário dos adultos. Como a já falou várias vezes, as jornadas de trabalho eram frequentemente enormes, de 12 a 16 horas, podendo chegar a 18, 6 dias por semana, sem descanso adequado. As fábricas eram lotadas, sujas, mal ventiladas, insalubres, fazendo que eles ficassem mais vulneráveis a pegar doenças. Isso foi acontecendo porque não havia direitos trabalhistas. Então, eles não tinham leis que protegessem os trabalhadores, leis que dessem a eles férias ou licenciatura médica. Então, os empregadores faziam o que quisessem com eles, já que não tinha nada, Era a última opção deles. não ia acontecer nada no trabalho, ia colocar alguém com eles. Com o tempo, os trabalhadores começaram a lutar por melhores condições de salário. Isso levou à criação dos sindicatos e à implementação das primeiras leis trabalhistas no final do século XIX. E, aproveitando esse assunto, quais foram as primeiras iniciativas para melhorar as condições de trabalho na Revolução Industrial? Uma das primeiras leis foi a Lei Fábrica, a Lei das Fábricas de 1883. Ela limitou a jornada de trabalho de mulheres e crianças. Em 1847, a Lei das 10 Horas, ela reduziu a carga horária nessas mesmas categorias. Ainda homens ou só crianças e mulheres? Mulheres e crianças.
E a lei das fábricas também proibiu o trabalho infantil para menores de 9 anos e ela estabeleceu restrições para menores, crianças menores. Teve sindicatos e movimentos, onde os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos para lutar sobre os seus direitos. Mesmo sendo proibidos, eles juntaram forças para criar novos direitos, conquistar direitos. Como já falou, teve o cartismo, que foi um movimento no Reino Unido que durou entre 1838 e 1850. Ele não venceu, não tem nada, mas ajudou aos trabalhadores a ganharem voz. Foi a base. Complementando o que Clara falou, esses benefícios do sindicato, eles trouxeram proteção tanto econômica quanto social para os trabalhadores. Já que eles não tinham direitos, né? Eram explorados. Exploramento. Não, com 9 anos não pode, mas com 10 tá ótimo. E se você tiver menos de 9, você não vai mexer Não nessa pode, aqui. não mexe. Você vai. Também a questão da aposentadoria. Isso, que vai começar a ter o aposento, né? Porque até idoso trabalhando. Mas tipo assim, se você tiver tal idade, você ainda pode trabalhar mais um pouquinho. Pode. Sim. Enquanto não tiver na cadeira de rodas, A agonia que vai começar, né? Essa coisa. E para gente finalizar essas questões, quais eram as alternativas para quem não queria trabalhar nas fábricas? Embora a gente conte as fábricas como um verdadeiro ponto de terror que elas eram, querendo ou não, eram uma alternativa mais viável e fixa para as pessoas ganharem dinheiro. Mas ainda havia uns corajosos que metiam a cara em outros projetos. Um deles era a agricultura, onde quando você visse que não deu certo na cidade, voltava para o campo. Infelizmente, devido à larga urbanização, os espaços agrícolas foram perdendo seus tamanhos e sua importância. Também vamos ter os trabalhos autônomos, como a mercearia e a venda de produtos. Vamos ter também a imigração que vai começar a surgir naquela época. Eles vão sair de cidades, indo para outras cidades, até mesmo estados e países, em busca de melhores condições de vida. E assim a gente finaliza esse episódio de Revolução em Paz.